Você está em uma sala branca. Nenhuma janela, nenhum som. Apenas o tic-tac de um relógio antigo, cujo ritmo lento marca cada segundo com um peso quase insuportável. Você se move, mas o espaço é o mesmo. O ar é denso, como se carregasse segredos não ditos. Em cima da mesa, uma caixa de ferro, fechada, mas pulsando, como se algo vivo estivesse lá dentro. Você não se lembra de colocá-la ali, mas ela sempre esteve. Você a ignora, mas ela vibra. E quanto mais você tenta esquecê-la, mais ela parece crescer. Você decide trancar a sala, mas a caixa segue com você. Agora pare e perceba, essa sala é sua mente. E essa caixa é tudo aquilo que você se recusa a encarar. O que acontece quando você enterra traumas, emoções e desejos sob camadas de racionalização, otimismo forçado e produtividade estéril? Você sobrevive, mas mal vive. Porque enquanto a superfície do seu ser parece calma, uma guerra secreta consome você por dentro. Você sorri no trabalho, mas sente um vazio ao voltar para casa. Você diz está tudo bem, mas se sente afogado em angústias que nem sabe nomear. Você busca distrações, notificações, séries, redes, álcool, espiritualidade superficial, sexo. Mas tudo o que faz é tapar rachaduras em uma represa que já cede. Você não está sozinho nisso. A modernidade transformou o ato de reprimir em virtude. Sentir raiva é sinal de fraqueza. Chorar é falta de controle. Demonstrar medo, vergonhoso. Sentir-se perdido, um fracasso pessoal. E então o que fazemos? Reprimimos. Enterramos tudo, longe da consciência, longe da vista, mas nunca longe das consequências. Freud chamou isso de recalque. A psique, para ele, era um campo de batalha entre os desejos instintivos e o verniz da civilização. O que não conseguimos integrar à nossa consciência, aquilo que nos causa vergonha, culpa ou dor, é empurrado para o inconsciente. Mas o inconsciente não é um túmulo, é um caldeirão. E o que jogamos lá, volta. Disfarçado, distante, descontrolado. Você já se perguntou por que explode com quem ama por coisas pequenas? Por que repete padrões destrutivos em relacionamentos? Por que procrastina até se odiar por isso? Ou porque sente um peso constante, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? A resposta pode ser brutalmente simples. Você está sofrendo por tudo o que reprimiu. Mas aqui está o paradoxo mais cruel. Quanto mais você tenta controlar sua mente, mais ela se volta contra você. Quanto mais tenta esconder a dor, mais ela se transforma em ansiedade crônica, depressão silenciosa, compulsões, dores físicas sem causa aparente. A mente moderna construiu prisões sofisticadas. Chamamos de vida equilibrada, chamamos de sucesso, mas são só grades polidas. Carl Jung afirmou: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você nega, te domina. E ainda assim, preferimos resistir. Preferimos negar. Porque encarar a sombra é perturbador. É admitir que somos contraditórios. É aceitar que somos capazes do pior, não apenas do melhor. É abandonar a ilusão de controle. Você já se perguntou por que tem tanto medo de ficar em silêncio consigo mesmo? Por que precisa preencher cada instante com estímulos? Porque a ideia de parar e simplesmente existir parece assustadora? Talvez porque no silêncio a caixa de ferro começa a se abrir. E o que há dentro não é o mal, mas é você, inteiro, cru, humano. Então aqui vai a grande pergunta. Se tudo o que você reprime volta, deformado, destrutivo e silencioso, até quando você vai se esconder de si mesmo? Será que a dor que você sente hoje não é apenas o eco daquilo que você tentou esquecer ontem? Será que o você, que tenta ser funcional, produtivo, resiliente e calmo, é apenas uma máscara cuidadosamente moldada para esconder o caos que você nunca soube como enfrentar?
Você reprime, depois sofre, e então repete. Esse é o ciclo, essa é a armadilha. Mas agora que você enxergou a caixa, você pode continuar fingindo que ela não está aí ou está pronto para abri-la? A resposta não está na superfície. Vamos mergulhar. Você reprime porque foi ensinado a fazê-lo. Não com palavras diretas, mas com olhares de reprovação, silêncios incômodos e elogios distorcidos. Você é tão forte, nunca reclama. É assim mesmo, engole o choro. Não pense nisso, segue a vida. A modernidade nos ensinou a sufocar tudo o que parece frágil, irracional ou, pior ainda, emocional. Mas isso não é força, é condicionamento. Nas raízes desse problema há uma promessa falsa, que você pode ser plenamente racional, lógico e funcional se apenas ignorar seus impulsos, emoções e traumas. Mas o que acontece quando você tenta ser só luz? A sombra cresce. E quanto mais você nega a escuridão, mais ela age por você silenciosamente. Freud viu isso de perto. Em seus consultórios vienenses no final do século XIX, ele ouviu histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Histerias, fobias, compulsões, tudo sem explicação médica. Tudo vindo de um mesmo lugar, o inconsciente, o território do reprimido. Freud entendeu que nós somos divididos, que o eu é uma ilusão de controle, flutuando sobre águas profundas. E nessas águas estão os desejos negados, os traumas não processados, os impulsos proibidos. A civilização exige que você reprima isso. Afinal, seria caótico se todos expressassem livremente seus instintos mais sombrios. Mas há um custo. Um preço invisível que se acumula. E quando chega a hora de pagar, você não entende de onde veio tanta dor. Carl Jung foi ainda mais fundo. Ele não via o inconsciente apenas como depósito de lixo emocional, mas como uma fonte poderosa, onde estão arquétipos, símbolos, feridas ancestrais. Jung falava da sombra, aquela parte de nós que carregamos em segredo. Egoísmo, inveja, medo, raiva, ciúmes. E quanto mais você tenta ser puro, perfeito ou aceitável, mais a sombra se fortalece no subterrâneo da sua psique. Jung escreveu: a sombra é tudo aquilo que você se recusa a ser, mas que, mesmo assim, é. Você entende o que isso significa? Significa que tudo aquilo que você despreza nos outros talvez seja o que você teme existir em si mesmo. E talvez você esteja certo. Mas o problema não é ter esses impulsos. O problema é ignorá-los, é fingir que não existem. Porque quando você reprime, você não anula, você apenas muda o disfarce. A raiva negada se transforma em ansiedade. A tristeza ignorada vira exaustão. O desejo sufocado vira obsessão. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, acreditava que viver é sofrer, e que esse sofrimento nasce do desejo, da constante tensão entre o que somos e o que queremos ser. Mas e se parte do sofrimento moderno não vier do desejo, e sim do medo de desejar? Repare. A mente moderna foi moldada para funcionar como uma empresa, organizada, produtiva, efetiva e, acima de tudo, previsível. Então, o que ela faz com tudo aquilo que escapa ao controle? Ela empacota, sela, recalca. E para manter a ilusão de que está tudo sob controle, ela nos dá anestésicos. Autoajuda rápida, espiritualidade comercial, dopamina em forma de cliques, terapia como consumo, uma sessão por semana para manter a performance. Mas ninguém quer mergulhar. E mergulhar dói, porque no fundo está o que Sartre chamava de náusea existencial, o confronto com o fato de que você não tem essência fixa. Você é o que escolhe ser. Mas como escolher quando você não sabe o que há dentro de si? A mente moderna tem medo de profundidade. Ela quer respostas rápidas, resultados, controle. Mas o ser humano não é planilha. É abismo, é fluxo, é contradição.
E quando você tenta se encaixar num molde racional, produtivo, motivado e otimista o tempo todo, você mutila partes essenciais de si mesmo. Nietzsche viu isso antes de todos. Ele falou do perigo da moral do rebanho, da domesticação dos impulsos em nome de uma virtude artificial. A modernidade criou uma moral onde o sofrimento é sinal de fracasso e não de existência. Mas Nietzsche dizia, você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Caos, não equilíbrio. Caos, não rotina. Caos, não perfeição. Por isso a repressão é tão perigosa, porque ela não destrói o caos, apenas o tranca. E o caos trancado enlouquece. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, previu um futuro onde ninguém sofreria, porque todos estariam permanentemente dopados, anestesiados, distraídos. E ele avisou, esse é o maior perigo. Uma sociedade onde a dor é tão indesejada que a própria humanidade é sacrificada. Você sente essa dor? Ela não vem do que é visível, ela vem do que você esconde, do que você evita, do que você foi ensinado a reprimir. Talvez o maior problema da mente moderna não seja o excesso de estímulos, mas a ausência de profundidade. Talvez o verdadeiro sofrimento não venha do mundo exterior, mas da guerra civil que acontece dentro de você, todos os dias, entre quem você é e quem você foi treinado a parecer. Você já se perguntou, e se o meu eu funcional for apenas um escudo criado para suportar a dor que eu nunca soube nomear? Você não precisa responder agora, mas talvez, apenas talvez, esteja na hora de parar de consertar a fachada e começar a escavar o alicerce. Você anda cansado, mas não é o cansaço que se resolve com uma boa noite de sono. É um cansaço mais fundo, silencioso, que se instala nas entranhas da alma. Um esgotamento que nenhuma vitamina cura, nenhuma agenda resolve, nenhuma viagem apaga. É o cansaço de carregar uma vida inteira de coisas não ditas. Sim, você se levanta todos os dias, paga contas, sorri em reuniões, posta nas redes, mas por dentro há algo se desfazendo, devagar, como uma corda que se rompe fibra por fibra. E ninguém vê, porque essa dor não sangra, não grita, não deixa marcas. Ela apenas vive ali, disfarçada, talvez na forma de um desânimo crônico, ou de uma irritação súbita por motivos bobos, ou daquela ansiedade que chega sem motivo, mas que sempre parece urgente. Esses são os fantasmas do que foi reprimido. A psique não esquece, ela arquiva, ela registra e, mais cedo ou mais tarde, ela cobra. E sabe o que é mais cruel? A maior parte das pessoas jamais perceberá que estão sofrendo não pelos problemas que enfrentam hoje, mas pelos sentimentos que enterraram há anos, em silêncio, sozinhas. A cultura moderna é um palco. Você aprende desde cedo a atuar, a ser aquilo que esperam de você. Você não é incentivado a sentir, mas a performar. Produtividade, leveza, equilíbrio. E assim, você se torna mestre na arte de parecer bem. Mas o preço dessa atuação é devastador. Quando você reprime algo, uma emoção, um desejo, uma dor, o cérebro precisa encontrar uma forma de manter o equilíbrio. Então ele desvia, ele transfere, ele fragmenta. Isso é chamado de mecanismo de defesa. Freud catalogou vários deles: negação, projeção, racionalização, deslocamento. Todos criados para proteger o ego, mas todos têm um custo. A verdade é que quanto mais você foge da dor original, mais ela se multiplica em formas distorcidas. O trauma não tratado vira vício, a raiva reprimida vira culpa, a tristeza negada vira apatia. E esse ciclo invisível começa a moldar a sua vida, suas relações, seus pensamentos, seu corpo. Sim, seu corpo. Porque o corpo guarda o que a mente não suporta. Doenças psicossomáticas, síndromes misteriosas, fadiga inexplicável, distúrbios digestivos, respiratórios, hormonais,
tudo isso, muitas vezes, é linguagem emocional traduzida em sintomas físicos. É o inconsciente tentando gritar por onde pode. Mas a medicina moderna, focada em tratar efeitos, raramente olha para a origem psíquica. E então, você passa a vida apagando incêndios, sem perceber quem está atirando fogo. Além disso, há o impacto social. Esse é talvez o mais traiçoeiro. Vivemos numa era em que a repressão emocional é vendida como maturidade. Ser maduro hoje é ser indiferente, é não se apegar, é seguir em frente, é resolver tudo rápido, é não demonstrar fraqueza. Mas isso é uma caricatura da saúde emocional. É uma máscara que impede qualquer intimidade real. Porque como você vai se conectar com alguém, se nem você sabe quem é? Relacionamentos viram contratos de conveniência. Amizades viram trocas de utilidade. Amor vira performance. E no fundo, todos estão famintos por vínculo, por verdade, por um espaço onde possam existir sem precisar esconder suas dores. Mas ninguém abre a porta primeiro, porque todos têm medo de serem os únicos a sentir demais. O resultado? Solidão em massa. Mesmo cercado de gente, mesmo casado, mesmo popular. Vivemos a epidemia da desconexão. Uma geração que sente tudo, mas não sabe nomear. Que carrega um oceano dentro, mas só mostra a superfície. E essa distância de si mesmo cria outra consequência invisível, a despersonalização. Você já se sentiu como se estivesse observando a sua vida de fora? Como se tudo estivesse acontecendo, mas você não estivesse realmente lá? Esse é o sintoma de uma alma desconectada do corpo. É quando o eu vira um espectador. Não porque quer, mas porque não aguenta mais sentir o que sente. E então você se protege, com ironia, com sarcasmo, com cinismo, ou se esconde atrás de rotinas, metas e distrações. Mas nenhuma fuga é suficiente, porque o que você está tentando evitar vive dentro de você. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você tenta não sofrer, mais você sofre. Quanto mais você evita sentir, mais você sente, só que de forma torta, incontrolável e autodestrutiva. É como prender a respiração esperando que o mundo se resolva. E ninguém te contou isso, mas reprimir é fácil, difícil é sustentar a ilusão. Porque a mente moderna é um castelo de cartas. Basta um colapso emocional, uma perda, uma crise existencial e tudo desmorona. E então, de repente, você se vê sem rumo, sem saber o que quer, sem saber por que está triste, sem saber por que sente raiva de si mesmo, das pessoas, da vida. Mas há um nome para isso. É o preço da repressão emocional crônica. É a fatura da máscara. E nesse ponto, muitos desistem. Aceitam viver no piloto automático, se anestesiam, se distraem, sobrevivem. Mas outros sentem algo diferente, uma inquietação, uma pergunta incômoda. Será que precisa ser assim? Essa pergunta é perigosa, porque ela aponta para um caminho que não tem volta. Um caminho onde você começa a ouvir o que foi silenciado, a acolher o que foi exilado, a encarar o que foi enterrado. Esse é o início da rebelião, não contra o mundo, mas contra a mentira interna que você foi forçado a acreditar. E talvez, só talvez, essa revolta seja a sua única chance real de liberdade. E se te dissessem que a dor que você sente não é um inimigo? E se aquilo que você mais evita, sua angústia, sua vergonha, sua raiva, for justamente a chave da sua libertação? A mente moderna tenta te convencer de que tudo deve ser resolvido com rapidez, positividade e controle. Mas há um problema. A alma não funciona com atalhos. A verdadeira cura exige uma rebelião silenciosa. Não com cartazes nem com gritos, mas com algo infinitamente mais desafiador. Coragem de sentir. Coragem de voltar para dentro. Imagine isso. Você está em um quarto escuro. Há uma porta. Você sabe que, se abrir, encontrará tudo o que você escondeu. Dores antigas, memórias enterradas, versões suas que você preferiu esquecer. Ninguém te obriga a abrir.
Mas você sabe que se continuar evitando, vai viver metade de uma vida, com metade da sua alma. A rebelião começa quando você gira a maçaneta, quando você decide que viver anestesiado não é mais uma opção, quando percebe que sentir, mesmo que doa, é infinitamente melhor do que a prisão da indiferença. Essa rebelião não é impulsiva. Ela é radical, no sentido mais puro da palavra. Radical vem de radix, que significa raiz. É uma mudança na raiz, na forma como você enxerga o mundo, a si mesmo, os outros. Carl Jung escreveu: aquilo que você resiste, persiste. E também, o que você nega em si mesmo, aparece na sua vida como destino. Essas frases soam como enigmas, mas carregam uma verdade brutal. Enquanto você tratar seu sofrimento como inimigo, ele te dominará nas sombras. Mas quando você o olha nos olhos, sem medo, sem julgamento, ele perde o poder. Esse é o ponto de virada. Você começa a entender que não é fraco por sentir demais. Você é humano. E ser humano, por definição, é ser contraditório, fragmentado, sensível. A dor não te diminui, ela te conecta. Mas para se libertar de verdade, é preciso fazer algo ainda mais ousado. Parar de buscar soluções prontas. Livros de autoajuda, frases motivacionais, técnicas mágicas. Tudo isso pode servir como ponte, mas nunca como casa. Porque nenhuma técnica externa substitui o enfrentamento interno. E então você começa o processo mais revolucionário de todos. Você senta com o que dói. Simples assim, e aterrorizante. Você respira fundo e permite que a tristeza esteja ali, sem tentar mudar, sem racionalizar, sem afogar em distrações. É nesse espaço nu, cru, que algo mágico acontece. Você para de lutar contra si mesmo. É aqui que surge a integração, conceito central de Jung. A integração é quando você reconhece que não existe um você bom e um você ruim. Existe um todo, com luz e sombra, com medo e coragem, com egoísmo e compaixão. E quanto mais você tenta amputar partes de si mesmo para ser aceito, mais distante fica da sua essência. A rebelião, então, não é se tornar alguém melhor, é se tornar inteiro. Nietzsche dizia: você precisa ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos que ele fala não é destruição, é autenticidade. É ter a ousadia de olhar o próprio abismo e dançar à beira dele, sem cair. Essa dança exige prática. Você começa a observar seus pensamentos, não como verdades, mas como eventos mentais passageiros. Você aprende a distinguir entre o que sente e o que você é. Você não é a ansiedade, você está com ansiedade. Você não é o fracasso, você viveu uma experiência de fracasso. Você não é sua dor, você é quem sente a dor, e isso te torna consciente, não condenado. Essa dissociação saudável é o que Viktor Franklin chamava de liberdade interior. Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazistas e escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. É aqui que a rebelião se transforma em poder. Você deixa de ser refém da própria história. Você começa a escrever conscientemente as próximas páginas. Não porque você apagou o passado, mas porque agora ele não dita mais suas escolhas. Mas atenção, esse caminho não é solitário. Você vai precisar de aliados. Não os que te dizem vai passar ou pense positivo, mas os que sabem ouvir sem tentar consertar. Os que te olham e dizem: eu também já estive aí e sobrevivi. Talvez isso venha na forma de terapia, de grupos de escuta, de amigos que não têm medo da sua dor. E, acima de tudo, você precisará de um compromisso. O compromisso de nunca mais abandonar a si mesmo. Isso é raro, porque é mais fácil buscar fuga do que presença. Mas é isso que muda tudo. Quando você começa a viver com verdade, algo se transforma nos outros também. Você inspira coragem, você abre espaço para vulnerabilidade,
Você se torna um espelho que diz: é seguro ser real. E esse é o início da transformação coletiva. Porque uma sociedade só muda quando as pessoas param de fingir que estão bem. Você já percebeu como a maioria das revoluções não começou com armas, mas com ideias perigosas? E não há ideia mais perigosa para o sistema atual do que essa. A dor não precisa ser escondida, ela precisa ser escutada. Esse é o gesto mais subversivo da atualidade. Em um mundo que te ensina a performar, ser autêntico é um ato de rebeldia. E essa rebelião não precisa de bandeiras, precisa de consciência, de silêncio, de verdade. A repressão foi o ciclo que te moldou, mas a consciência pode ser o ciclo que te liberta. E quando você começa a caminhar com integridade emocional, percebe uma coisa: você não está consertando sua vida, você está reconstruindo sua humanidade. E isso é o começo de algo grandioso. Imagine acordar um dia e perceber que tudo que você tentou consertar em si mesmo não precisava ser consertado, só precisava ser compreendido. Não é um despertar que vem com fogos de artifício. É mais como o som de um espelho rachando, silencioso, mas definitivo. Porque, de repente, você enxerga. Toda a sua luta para ser alguém era, na verdade, uma tentativa desesperada de não ser quem você já era. Você passou a vida inteira tentando escapar de si mesmo. Mas a verdadeira liberdade nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve ali, no centro do seu caos, no coração da sua escuridão. A mente moderna diz: melhore, evolua, supere. Mas talvez o que você precisa mesmo é lembrar. Sim, lembrar da sua natureza antes das máscaras, antes das adaptações sociais, antes das exigências culturais de perfeição, performance e produtividade. E então, como uma lente que se ajusta lentamente, você vê. Não é a dor que destrói, é o medo de senti-la. Não é o trauma que nos define, é o que fazemos com ele. O filósofo grego Epicteto dizia: não são os eventos que nos afetam, mas o julgamento que fazemos deles. E agora você entende. A dor era só uma mensagem, a raiva, uma fronteira violada, a tristeza, uma necessidade não atendida, a ansiedade, um grito do corpo implorando por presença. Você não era fraco, você estava tentando sobreviver sem mapa. Mas aqui está a revelação final e talvez a mais paradoxal de todas. Você não precisa se curar para ser inteiro, porque você já é. Essa frase soa quase como heresia num mundo obcecado por cura. Mas pense nisso. Crianças não se perguntam se são suficientes. Elas existem, elas sentem, elas gritam, elas choram, elas dançam, sem pedir permissão. Só depois de muito condicionamento, não chore, engole o choro, isso é bobagem, é que aprendemos a desconfiar da nossa própria emoção. A verdade final não é uma técnica nem um segredo escondido em um livro raro. É um retorno à sua capacidade de estar com o que é, sem lutar, sem querer controlar, apenas ser. Porque quando você para de resistir, algo mágico acontece. O sofrimento se dissolve, não porque desaparece, mas porque perde a guerra que você travava com ele. É como se a dor, finalmente ouvida, dissesse: era só isso que eu queria, ser reconhecida. E nesse momento, algo profundamente comovente toma forma. Você sente compaixão, não apenas pelos outros, mas por si mesmo. Por todas as vezes em que tentou ser forte demais, por cada sorriso forçado, por cada vez que disse "tá tudo bem" quando não estava. Essa compaixão cura, mais do que qualquer mantra, mais do que qualquer guru, mais do que qualquer livro, porque ela vem de dentro. E com ela vem o perdão. Não aquele superficial de frases prontas, mas o perdão que brota do fundo da alma. Eu fiz o melhor que pude, com o que eu sabia.
E nesse momento, você se reencontra. Não com a sua versão ideal, mas com sua versão mais honesta. Aquela que não tem todas as respostas, mas tem coragem de perguntar. Aquela que ainda sente medo, mas não precisa mais fingir que não sente. Aquela que sabe que cair faz parte e que levantar não é um ato de força, mas de humildade. A verdade mais poderosa é essa. Você não é uma falha esperando o conserto. Você é uma consciência em constante expansão. E cada dor, cada angústia, cada sombra faz parte do seu florescer. É difícil aceitar isso num mundo que te cobra ser impecável, produtivo e resiliente o tempo inteiro. Mas a alma não quer produtividade. Ela quer presença. Ela quer verdade. E então você caminha, não mais tentando fugir da escuridão, mas levando luz para dentro dela. Você aprende que não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para sua família, nem para o espelho. A vida agora deixa de ser uma competição e vira um campo fértil de experiências, encontros e descobertas. Sim, você ainda vai sentir medo, vai se machucar, vai duvidar, mas agora você sabe que tudo isso faz parte. E você acolhe, porque você aprendeu o segredo que o mundo moderno esconde. Aquilo que você aceita te liberta. Aquilo que você resiste te aprisiona. Essa é a última chave, a mais simples, a mais profunda, a mais difícil de engolir, mas também a mais libertadora. E então você olha ao redor. O mundo continua o mesmo, caótico, cheio de exigências. Mas dentro de você há um silêncio novo. Não um vazio, mas um espaço. Um espaço onde a dor pode respirar, onde a alegria não precisa ser justificada, onde você pode simplesmente existir. Inteiro, imperfeito, autêntico. E isso, talvez, seja tudo o que a vida sempre quis de você.